Graça e paz a você que está em mais um Devocional Discípulos. A gente está fazendo uma série nova chamada Eu Desisto. Eu desisto de tudo aquilo que me afasta de Deus. Eu desisto de tudo aquilo que faz com que eu não viva o melhor de Deus. Eu desisto de tudo aquilo que faz com que eu realmente não esteja firme em Jesus como deveria. Eu desisto de viver como eu gostaria de viver. Enfim, hoje a gente vai falar um pouco na primeira parte sobre eu desisto de viver buscando a aprovação das pessoas. E por que isso? Como pastor, eu posso dizer para você que a minha vida está sempre exposta, né? Nós estamos sempre expostos, em primeiro lugar, na própria igreja, mas também em torno da sociedade. E há muitas coisas que as pessoas esperam do pastor, que as pessoas querem que o pastor faça, o que no imaginário das pessoas é função do pastor realizar. E é muito fácil o pastor se perder no meio disso, é muito fácil a gente viver para tentar suprir o que as pessoas acham que nós deveríamos fazer. É muito fácil a gente começar a realizar uma série de coisas que as pessoas esperam de nós. Isso faz com que a gente muitas vezes se perca no meio do caminho. Porque você vira o pastor perfeito para o que todo mundo espera de você. Embora sempre haverá críticas, mas você corre alguns riscos de se perder, de perder a si mesmo, de perder o ministério em si, de perder família. Há pouco tempo, por exemplo, eu comecei a perceber que isso estava acontecendo comigo. Por mais que eu já tenha visto muitos pastores cometerem esse erro, por mais que eu havia prometido não cometer o mesmo erro, eu me peguei exagerando num monte de coisas, trabalhando incansavelmente e, consequentemente, quando você vive e começa muitas vezes a fazer mais pela obra e pelas pessoas do que pelo Senhor da obra, você começa a perder o rumo e começa a correr alguns riscos muito importantes. Então eu sei perfeitamente o que é viver de acordo com o que as pessoas querem. Eu ouvi muito de pessoas, a gente ouve uma série de coisas, uma série de críticas, e pessoas, por exemplo, que começaram a reclamar de que o pastor está muito sério, o pastor às vezes está muito assim, o pastor tem que estar sempre sorrindo, o pastor tem que estar sempre agradável e tudo. Mas sabe o que é interessante? É que eu estava ficando assim exatamente por tentar cumprir tudo que todo mundo queria. Então, quando você tenta a aprovação das pessoas, você acaba sendo desaprovado porque você, na verdade, está tentando ser aprovado por todo mundo. Entende o que eu quero dizer? Você acha que está cumprindo tudo, mas as pessoas sempre vão exigir mais de você. E em qualquer aspecto da vida é assim. E aí, em casa, por exemplo, eu passei um problema muito sério com a minha filha adolescente, em especial, embora os outros também estavam sentindo a minha falta, estavam sentindo que eu estava aborrecido o tempo todo, e é a família que muitas vezes sofre por aquilo que você tenta controlar dentro de você. Quando você vive para a aprovação dos outros, você engole um monte de coisas e vai tentando controlar aquilo dentro de você, o que é impossível. E você acaba explodindo, inclusive, com aqueles a quem você mais ama. Você acaba agindo mal com aqueles a quem você mais ama. E isso te causa mais problemas do que soluções no final das contas. Hoje eu gostaria que você refletisse comigo, então, exatamente disso. Eu comecei a mudar muita coisa. E comecei a mudar, e isso, graças a Deus, está fazendo com que a minha filha volte a ficar bem, com que a minha família volte a ficar bem, mas a gente ainda tem um caminho longo. Então eu quero compartilhar com você esse pensamento nessa primeira parte, depois até o segundo vídeo a gente complementando, mas nessa primeira parte você pensar um pouco se você também está vivendo buscando a aprovação das pessoas. Vamos a alguns exemplos bíblicos. Não sei se você já ouviu a história de José, está lá em Gênesis por volta do capítulo 37. Você vai ver a história de José, que depois vai para o Egito. Já deve ter ouvido de José vendido como escravo e tudo mais. Há um detalhe no texto que mostra como que buscar a aprovação dos outros é complicado. Os irmãos de José estavam com ciúme e eles queriam matá-lo. Rúben, que era um dos irmãos mais velhos de José, ele tratava José bem. E ele não queria que fizessem mal, ele queria até dar um susto nele, também estava chateado, mas não queriam que fizessem algo como estavam fazendo. Mas Rúben não conseguiu enfrentar os irmãos, no meio da pressão dos irmãos. Rúben, a única coisa que ele conseguiu foi que não matassem José, mas que o vendessem como escravo. Mas você percebe que de qualquer forma foi feito um mal a José? Por quê? Porque o irmão que poderia de repente, não, eu não aceito, não, nós não vamos fazer,
Ele cedeu à pressão dos outros para fazer parte dos outros. Ele não queria, no final das contas, ficar na posição de José e ser rejeitado pelos seus irmãos. Então ele conseguiu influenciá-los, o que parece uma bondade, mas na verdade ele não lutou contra a injustiça. Arão, irmão de Moisés, numa certa vez Moisés subiu ao Monte Sinai para orar e passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai falando com Deus. O povo virou para Arão e falou assim: Moisés, se bobear, já até morreu, ele está demorando muito. Nós queremos um outro Deus. E nós não queremos o Deus que a gente realmente serve, a gente quer um Deus que a gente possa tocar. Porque as pessoas gostam de deuses ou gostam daquilo que elas podem tocar. Mas Deus proibiu que você fizesse qualquer imagem de escultura, qualquer tipo de imagem, e que você ficasse rezando para aquela imagem, orando para aquela imagem. Mas o povo insistia com Arão: não, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Arão era o sacerdote, ele cedeu, e aí ele fez a imagem de um bezerro de ouro. Eles começaram a orar para aquela imagem, a adorar aquela imagem. E isso foi um problema sério para o povo, porque a ira de Deus se acendeu por causa do pecado da idolatria do povo. Muitos morreram, o povo pagou um preço muito caro, porque Arão ficou com medo, ele quis a aprovação das pessoas ao invés da aprovação de Deus, e não se manteve firme. Lembra de Pedro, o apóstolo Pedro, aquele cara que: eu amo Jesus, eu estou com Jesus, eu estou contigo até a morte. Quando falaram para ele: esse aí é igual aquele lá, ele caminha com ele. Pedro negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele não queria ser a pessoa como Jesus era, desaprovado. Naquele momento, ele buscou a aprovação das pessoas. Ele ficou com medo do que iam pensar, ele ficou com medo de ser preso, ele ficou com medo dos problemas que aquilo ia causar. Ou podemos ir à carta de Paulo a Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo deixa claro para Timóteo que a timidez dele, que a juventude dele começou a fazer com que Timóteo começasse a ficar com medo de pregar o evangelho do jeito que ele é. Ele começou a querer meio que pregar o evangelho para agradar as pessoas, a deixar de falar algumas coisas que ele tinha que falar, porque a Bíblia proíbe, como a gente faz hoje em dia. E isso levou a igreja de Éfeso a começar a ser presa fácil para falsos profetas. E Paulo vai e corrige Timóteo. Buscar a aprovação das pessoas pode no início parecer um benefício, porque as pessoas vão rir com você e tudo mais, mas você por dentro não está bem e consequências virão à sua vida. A Bíblia nos diz que o temor do Senhor é princípio de sabedoria. E por que a gente aprende isso? Porque quem você teme te controla. E aí é importante que você tenha isso. Quando você busca a aprovação das pessoas, porque você tem medo do que elas vão pensar de você, você tem medo delas não quererem ser suas amigas, você quer a aprovação de todo mundo. Esse temor que você tem da opinião dos outros controlará as suas decisões e o seu comportamento, mesmo que as pessoas nem saibam que elas estão controlando você. Esse medo causará esse problema na sua vida. Eu vou te dar alguns exemplos simples. Por exemplo, às vezes você está num momento difícil de grana, e aí os amigos e tal te chamam para ir fazer um lanche, para ir fazer alguma coisa, e você tem receio de ser a pessoa que vai dizer que não pode ir, você não quer explicar que está com problema financeiro, você não sabe o que. E aí o que você faz? Você sai com a galera. Não, eu vou com a galera. E aí ali você tenta pedir um negócio pequeno e tal, porque você está sem grana, mas você não quer que ninguém fique chateado. Só que a galera pede um monte de coisa e depois fala assim: gente, vamos dividir a conta. E aí você fica: como é que eu digo que não? E você divide a conta e cria uma dívida, passa o cartão de crédito, cria uma dívida. Por quê? Porque você queria a aprovação da galera. Porque você tinha medo da opinião dos outros. O que os outros vão pensar se eu disser que não vou? O que os outros vão pensar se eu disser que não tenho dinheiro? O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? Ou de repente uma pessoa faz um comentário que te magoou, um amigo até, fez um comentário que te magoou, mas você não quer deixar ele chateado, não quer parecer que você é chato. E aí o que você faz? Você guarda para você, mas na verdade ele vai criando uma mágoa no seu coração. Mas você não quer parecer chato. Ou você pediu alguém para fazer um serviço, um mecânico ou qualquer outra pessoa, e a pessoa combinou um valor e de repente o valor estava muito mais alto. E aí você
está querendo brigar, mas tem um monte de gente, de repente, na oficina, tem um monte de gente em volta, e você fica naquela, mas se eu falar alguma coisa, vai parecer que eu estou dando piti, que eu estou dando escândalo, e você paga aquela conta alta, sem procurar saber os seus direitos nem nada, porque, enfim, você tem receio de tudo isso, o fato de ter receio faz com que você não busque o direito. Ou você vai para uma festa, e de repente, na hora de escolher a roupa, você fica pensando, o que fulano vai pensar, o que ciclano vai pensar, o que vai acontecer? E aí o que acontece? Você escolhe a roupa, não a roupa que você gostava, mas você escolhe a roupa que a outra pessoa vai pensar de você. Ou você tem um funcionário que não cumpre sua função direito, e você, por mais que diga, o funcionário continua não cumprindo, e aí você fica com, mas eu vou demiti-lo, o que as pessoas vão pensar, o que ele vai pensar, ou então, mas ele tem família, e ele vai perder o emprego, o que eu vou fazer? E por uma série de coisas você diz, não, vou contratar alguém a mais, você gasta mais dinheiro para alguém que vai suprir aquela necessidade, que na verdade tinha que ser resolvida de outra forma. No fim você fica com raiva, talvez a equipe fica com raiva porque está sobrecarregada, porque você tem medo do que vão pensar. Ou seu casamento está com problema e você não pede ajuda, você não tenta resolver, você não busca aconselhamento, você não busca um psicólogo, um pastor, não busca nada. Por quê? Porque você não quer que as pessoas fiquem sabendo que tem um problema. E você prefere permanecer com problemas, sofrendo e tudo mais. Às vezes sofrendo abusos, às vezes sofrendo até violência, porque você tem medo de pedir ajuda do que as pessoas vão pensar. Eu poderia continuar dando muitos exemplos para você. Exemplos do dia a dia, exemplos simples. A grande verdade é que você precisa aprender a avaliar a si mesmo. Como está sendo a sua interação com as pessoas? Como está sendo a sua tomada de decisão? Que tipo de coisa você tem decidido? E como você muitas vezes está deixando? Olha só, eu não estou dizendo que você tem que ser egoísta e fazer a sua vontade. Não é isso. É claro que eu faço algumas coisas para a minha família, mas não porque busco a aprovação dela, e sim por amor a ela. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um grande amigo, o Gerson, que hoje é até pastor, Gerson Poubel, e a gente conversava, a gente fazia um monte de coisas juntos. Eu já fui a lugares e já fiz coisas com ele que eu não gostava, porque o Gerson ele é mais físico, eu sempre fui mais nerd, mais mental. E, no entanto, ele já me fez me meter em caverna, ele já me fez fazer um monte de coisa, mas eu nunca fiz forçado. Eu fazia por causa da nossa amizade. Não porque eu ia pensar, porque teve vezes eu dizia, não vou fazer não. Eu não quero. Como ele muitas vezes viu filmes ou fez programações que quem gostava era eu. Mas isso era o amor e a amizade um pelo outro. Se tivesse que dizer não, eu dizia não. E ele tinha liberdade de dizer não também quando ele não queria. Muitas vezes foi assim. Por quê? Porque nós não precisávamos da aprovação do outro. Nós realmente somos amigos. E esse é o barato da situação. É como eu com a minha esposa hoje. Às vezes eu faço coisas porque eu sei que ela gosta. Mas ela sabe que eu não gosto. Eu não minto para ela que eu não gosto. Mas eu gosto muito mais de estar fazendo com ela. Então eu vou lá e faço as coisas com ela. Eu faço com as minhas filhas coisas que elas não gostam. E a Thaís faz a mesma coisa. Ela faz coisas que ela não gosta. E que a gente sabe que ela não gosta, mas que ela faz para estar conosco. Não porque precisa da aprovação. Esse é o detalhe muito importante. Por isso, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Se a única pessoa que você buscar aprovação, se a única pessoa que você temer for Deus, e você parar de ter medo das outras pessoas, o seu comportamento vai mudar. Dentro de você as coisas vão mudar. E a forma de lidar com as coisas vão mudar. Então, como deveria ser o nosso viver? O nosso viver deveria ser, a nossa identidade cristã deveria ser como a Bíblia diz que é. Jesus, em Mateus 22, 21, ele diz que dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus estava pagando um imposto, tinha uma moeda, a moeda vinha com a cara do imperador. Como as nossas notas de hoje vêm com a cara de alguém e tal. E aí ele pegou aquela moeda e pagou o imposto. Ele falou assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Aí nós voltamos a Gênesis capítulo 1, verso 27, a Bíblia nos diz, criou Deus o homem à sua imagem, à sua imagem Deus o criou, homem e mulher o criou. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Volte-se para Deus e você encontrará a sua verdadeira identidade. Tema somente ao Senhor e busque somente a aprovação do Senhor, e você encontrará a forma de viver que trará paz, segurança e tranquilidade, e que fará com que você viva bem com os outros e bem consigo mesmo, e aprenderá a se amar. Mas isso a gente vai conversar no próximo, na parte 2 dessa conversa, tá bom? Deus abençoe você, abençoe a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Lembra de se inscrever aí no canal e de compartilhar com pessoas que você ama, se essa mensagem te abençoou, tá? Fique com Deus. Deus abençoe.